Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui novamente em mais um ano de GoForCom. E hoje nós viemos falar sobre injeção de dependência em Go. Essa é a nossa agenda de hoje e nós vamos começar nos apresentando brevemente. Eu sou a Andreia, tenho 34 anos, há 13 trabalho com desenvolvimento de software, atualmente na Toggle, que é uma empresa que desenvolve alguns produtos, entre eles o Toggle Track, que é basicamente um gerenciador de tempo, onde você pode apontar as suas horas e extrair reports e também alguns insights através dos seus inputs. Muito bom dia, gente. É um prazer enorme estar aqui em mais essa edição. Eu sou o Vinícius Conté, sou amazonense, vindo de Manaus, atuo hoje como Senior Staff na Zero Hash. Nós somos hoje um dos maiores provedores de infraestrutura cripto do mundo, então a gente tem muito problema legal para resolver todos os dias e na grande maioria deles a gente usa Go para resolvê-los. Bom, a gente está aqui para falar de um tema hoje, de certa forma, meio batido, mas que ainda em 2025 a gente percebe, né, às vezes até alguns tabus ao redor desse tema. E para começar a falar de injeção de dependência em Go, a gente precisa falar um pouquinho sobre a dor, o sofrimento e toda essa sopa de letrinhas que envolve esse conceito tão interessante que resolve tanta coisa para a gente. Para iniciar falando dele, talvez eu vou trazer aqui uma situação que é muito comum para muitos dos que estão aqui, talvez para a maioria, e se trata, quando você se encontra com um arquivo main desse tipo, com mais de 3.000 linhas, né, você precisa deployar alguma coisa, está sendo pressionado para entregar e, ao mesmo tempo, está morrendo de medo de quebrar a sua aplicação em produção, você começa a ficar descabelado, a passar mal, a perder noites de sono, tudo por conta, né, talvez, de um código que cresceu da maneira que não deveria. Por isso mesmo, gente, a injeção de dependência vem nos ajudar. Primeiro de tudo, a gente vai bater muito nessa tecla. Injeção de dependência não é ferramenta, não é framework, não é biblioteca. Injeção de dependência é prática, é técnica, gente, que ajuda a gente a chegar num objetivo. Então, é sobre programar de forma que os recursos de quais nós dependemos sejam abstrações. E quando a gente está falando de abstração em Go, normalmente a gente está falando de interface. Por que a gente quer trabalhar com abstração? Porque a gente quer acomodar mudanças futuras de forma que essas mudanças não impactem no nosso código, né? Claro que alterações de código, a gente faz código para isso, mas não impactem o fluxo de informação da nossa aplicação, para que o raio de impacto, até para mudanças defeituosas, seja diminuído. Então, dessa forma, a gente chega nessa palavrinha chique, né, que a gente usa muito, para dizer que a gente tem um sistema desacoplado. Bom, então vamos começar com essa sopa de letrinha, que muitas vezes se confunde, né, e a gente precisa ter bem claro o que é cada uma delas. DI, ou a própria injeção de dependência, não é tecnologia, é prática, é conceito, é técnica. O DIP não é a mesma coisa, né, que é o nosso princípio de inversão de dependência, ali presente no nosso queridinho Solid, né, que está em tudo, está em todos os currículos, todas as entrevistas. Ele é sobre apenas quem define uma interface, né? Em Go, comumente, a gente está falando o pacote que consome é quem define uma abstração, não quem implementa ele. E aí a gente vem para o último, o IOC, ou nossa inversão de controle, que às vezes acaba sendo muito confundido. O que é isso? Na prática, é apenas sobre a responsabilidade de instanciar e gerenciar essas dependências. Uma vez que você tem abstração, você tem implementação, você tem que ligá-las. Então, no final das contas, como que isso se conecta? O princípio da inversão de dependência é apenas você dizendo, né, o consumidor, ei, esse é o comportamento que eu preciso dessa interface, não quero saber como vai ser implementado, mas eu preciso disso. O chamador, que é de fato o que a gente chama de injeção de dependência, é onde de fato a injeção está acontecendo, que é você está provendo a implementação, você está provendo o comportamento de uma determinada abstração. E tudo isso, quando a gente tem na prática, a gente termina com a inversão de controle, que é exatamente quando a gente tem essas duas coisas acontecendo e a gente tem uma lógica no meio fazendo a orquestração, ligando um comportamento, uma implementação à sua determinada abstração. Tudo isso para quê? Para que a gente saia desse horror das 3.000 linhas, venha para um código modularizado, passível de ser isolado em teste e que, claro, nos traga noites tranquilas de sono.
Então, gente, é importante que a gente lembre dessa velha máxima. Para alguém que só tem um martelo, tudo vai virar prego. Isso é muito importante, especialmente quando a gente fala de injeção de dependência. E agora a Deia vai nos ajudar a não sair martelando parafuso por aí. Obrigada. Bom, então, quando utilizar e quando não utilizar injeção de dependência? Nem todo projeto precisa de injeção de dependência, porque para projetos muito pequenos, onde o número de dependências é muito baixo, ou então projetos de curta duração, vamos supor uma migration que vai executar somente uma vez, tem uma, duas dependências, talvez nesse contexto faça mais sentido instanciar a struct diretamente onde ela será utilizada, até por ser mais simples, mais produtivo e mais direto. Então, a lei do martelo de ouro, que o meu amigo acabou de mencionar, ela gira em torno de justamente vieses cognitivos que nós criamos a respeito de técnicas que nós conhecemos muito e queremos utilizar sempre. Esse é o perigo de estabelecer padrões universais, que a gente pode acabar o risco de martelar parafuso, e parafuso pode parecer prego, mas não é. Bom, então, injeção de dependência não é um dogma, é uma técnica. Aplique quando for necessário, quando ajudar, e evite quando complicar. Interprete os sinais. Então, tem algumas perguntas que você pode se fazer para entender se precisa ou não utilizar essa técnica. 1. O seu código cabe em um único arquivo? As dependências são poucas? Não há múltiplos ambientes ou configs? Não existe a necessidade de testes isolados, testes de componente? Então, se a maior parte das respostas aqui foi sim, então, possivelmente, a injeção de dependência vai acabar sendo algo mais oneroso do que benéfico. Porém, à medida que o projeto e o time crescem, aí sim, injeção de dependência começa a ser mais crucial. E, basicamente, muitas vezes, a necessidade de aplicar essa técnica surge da boa e velha separação de responsabilidades, que é a primeira letrinha do SOLID, né, o Single Responsibility Principle, que exige ali uma modularização. Quando a gente fala de modularização, isso remete à abstração, e a abstração em Go, muitas vezes a gente atinge através da utilização de interfaces. E daí a gente chega naquela velha máxima do Go: aceitar interfaces, retornar structs. Eu não quero chover muito no molhado aqui, mas é só para vocês entenderem como tudo isso se conecta à injeção de dependência. Então, quando o nosso consumidor aceita interfaces, ele se torna, assim, mais flexível. E retornar structs, porque é um pé no saco, tem que ficar fazendo cache das coisas, e é muito mais fácil para acessar as propriedades daquela struct. E é aí que entra a injeção de dependência. Usou abstração? Em algum momento você vai precisar linkar isso com algo concreto. E é exatamente esse o ponto. Aqui a gente vai bater um pouco nessa tecla, porque muitos desenvolvedores confundem a técnica com o fato de utilizar ferramentas e bibliotecas para atingir o objetivo. Então, essa frase eu retirei, é um comentário de um desenvolvedor que estava com muito ranço de FX, que, inclusive, é uma das bibliotecas que nós vamos abordar aqui hoje. E ele proferiu essa frase num dos comentários, era um tutorial sobre FX, e diz o seguinte: injeção de dependência é uma ideia terrível. Isso viola Go em diferentes maneiras. E aqui eu vejo que há, muitas vezes, uma confusão entre a técnica e a utilização de bibliotecas e frameworks. Bom, então, de novo, né, injeção de dependência. Não é framework, não é biblioteca, é técnica. E em Go, a gente consegue atingir esse objetivo usando puramente os recursos da linguagem, sem nenhum requisito externo. E muitos de vocês, provavelmente, já aplicam injeção de dependência somente com os recursos da linguagem. Uma outra coisa que é importante frisar é que a própria linguagem utiliza de injeção de dependência. Então, não dá para ficar demonizando algo que está na própria Standard Library da linguagem, né? A não ser que seja o init, porque
daí até o compilador já perdeu a paciência com essa função mesmo. Bom, então agora vamos falar dos tipos de injeção de dependência, começando por injeção via construtor, que é aquela famosa função, new alguma coisa, que recebe as dependências entre parênteses nos parâmetros e devolve ali uma struct. Então, é a forma mais simples, mais fácil de construir um objeto que precisa de dependência para funcionar. Garante o encapsulamento caso as propriedades sejam privadas e ajuda a identificar code smells. Mas como? Então, isso aqui é um esqueleto, né? Algo bastante comum nos nossos serviços. Normalmente, então, esse construtor é invocado no main.go. E ali nós temos as dependências explicitamente descritas nos parâmetros, né? Pô, mas como que isso me ajuda a identificar code smells? Uma vez que isso está explícito, você consegue contar o número de dependências que aquele objeto tem. E se ele tiver muito, isso é um grande sinal de que esse objeto precisa ser remodelado, porque ele está fazendo coisa demais. É lógico que nada me impede de olhar para esse construtor e dizer assim, poxa, tem 19, né? 20, está tudo bem, vou só aproveitar essa estrutura, inserir mais um e está tudo certo. E também outra prática que é bastante difundida aí, que eu já vi bastante, é aquele cala-boca lint, né? Então, às vezes, o lint está reclamando que aquela função tem 1 zilhão de parâmetros, aí o desenvolvedor fala assim, quer ver? Vou transformar em 1, vou adicionar uma struct com as 20 dependências lá. Olha só, tem um só, pronto, lint feliz, né? Bola para frente. Então, sim, né, esse código não vai impedir da gente ignorar os sinais, mas sim seria um sinal para remodelar, né? Então, o próximo tipo de injeção de dependência seria injeção via método, que é útil quando a dependência é diferente para cada request. Então, é como você chegar para a sua função e dizer assim, função, utiliza isso aqui agora, mas é só agora. Na próxima chamada, eu te mando outra coisa. E isso, sim, também é injeção de dependência, porque se você estiver propagando uma interface, você está propagando abstração, e logo você está propagando comportamento. E é bastante utilizado nas APIs da própria linguagem, como essa aqui, por exemplo. Última delas é injeção via propriedade, que ao invés de passar as dependências via construtor, nós configuramos essas dependências após a inicialização da struct. Mas a gente precisa ter um pouco de cautela aqui, porque como isso é feito em runtime, isso pode ser feito em qualquer momento do ciclo de vida do objeto e pode, sim, trazer alguns comportamentos indesejados. Só para concluir, injeção de dependência não é ponto de partida, é ponto de virada. E o ponto de virada é justamente quando a user experience do código é prejudicada. E daí você me fala, nossa, mas UX de código, o que tem a ver isso, né? Mas quem são os usuários do nosso código? E você pode até pensar, pô, são os nossos clientes. Mas não, os usuários do código são nós mesmos do futuro e os nossos colegas de trabalho. Então, quando isso começa a ficar prejudicado, é hora de repensar. E, por falar nisso, vocês preferem brincar de Jenga ou de Lego? Bom, gente, agora que a gente sabe que injeção de dependência não é coisa de Java, injeção de dependência, a gente sabe principalmente quando não usar, os perigos de trazer injeção de dependência para um contexto que não requer. Vamos começar falando como é que a gente pode sair agora de um cenário talvez caótico, que talvez seja ou não pertinente para alguns de vocês, mas como é que a gente arruma a casa, né? Em muitos cenários a gente vê isso, pô, a gente está chegando já, cada nova feature, cada nova resolução de bug, a gente sente que está jogando, está montando um Jenga, e a gente quer sair disso, quer começar a construir componentes, né, modulares, e que nos permitam descansar no final de semana, né? É esse o nosso objetivo. Então, gente, para começar a falar disso, a gente precisa falar de uma palavrinha muito usada em vários contextos, né? Arquitetura, muito utilizada às vezes como sinônimo de diagramas, sinônimo de eventos, sinônimo de taxonomia. E no final das contas, a arquitetura que importa para a gente, que vai nos permitir passar mais tempo com a nossa família, que vai nos permitir fazer o que a gente quer fazer, além de programar, é simplesmente aquela que facilita mudanças no nosso código, que
deixa o nosso código de forma a aceitar mudanças de forma não dolorosa. Simplesmente isso, não tem por que complicar mais do que isso. E para chegar nesse objetivo, a gente precisa, mais uma vez, dessa palavrinha-chave já batida em tudo que é contexto, usada como buzzword, modularidade. Como é que é modularidade na prática? Como é que a gente começa com isso? A gente já utiliza, ou pelo menos a gente tenta, né, no dia a dia, os nossos construtores, quando a gente já está instanciando, utilizando o que eles nos provêm, a gente está utilizando injeção de dependência na prática. Agora, uma coisa que parece muito óbvia, mas que a gente vê isso crescendo desordenadamente e sendo um dos pontos, né, que começa a causar discórdia numa base de código, é separar a lógica de inicialização de lógica de negócio. Ok, a gente falando assim parece muito óbvio, mas na prática a gente vê muito isso, né? Uma coisa que começou simples, olha, iniciei um componente tal, agora eu já vejo se eu estou num ambiente tal, se estiver num ambiente tal, eu já faço isso, não, já faço aquilo outro, e depois já emenda com outra lógica, e aquilo cresce e cresce o acoplamento do seu sistema. E, por último, quando a gente começa a se preocupar com essas coisas, a famosa inversão, a inversão de controle, surge naturalmente no nosso código, porque muda uma chave, né? A gente muda uma chave na cabeça que é, eu vou parar de criar as coisas só quando eu precisar usar. Porque quando a gente está falando de software modular, você está criando diferentes pacotes que expõem diferentes dependências, essas dependências precisam existir porque elas simplesmente existem. Se elas existem, elas precisam ser inicializadas, precisam ser construídas. Não importa que elas não estão preocupadas em como elas vão ser usadas ou quem vão requerê-las, elas simplesmente existem porque elas são partes integrais do seu software. E aí, quando a gente começa a pensar em modularizar, se preocupar com isso, às vezes a gente acaba caindo na armadilha da supergranularização, né? E aí a gente acaba entrando no efeitinho conhecido como efeito Torre de Babel, que é o efeito extremo do que a gente está querendo, né? É o oposto extremo, que é quando tudo no nosso sistema depende de tudo. Quando tudo depende de tudo, aqui a gente tem um exemplo, né, que talvez seja mais comum para muita gente, aqueles handlers, né, que precisam receber banco, fila, cache, logger, tracer para iniciar. Quando um novo construtor depende de 5 outros, né, aquele construtor de 500, 700 linhas, provavelmente um indicativo de que ele não está só inicializando componentes. E, por último, talvez o indício mais claro e que muitas vezes a gente costuma ignorar é quando os nossos testes unitários se tornam testes de integração disfarçados, né? A gente não consegue, a gente perde a capacidade de testar isoladamente o nosso sistema. Então, novamente, quando tudo depende de tudo, a gente perde flexibilidade, a gente não está ganhando flexibilidade. Lembra, nossa prioridade é manter simplicidade. Então, quando tudo depende de tudo, a gente perde flexibilidade, passa a se tornar frágil, e aí é quando aquele new no logger simplesmente quebra a sua aplicação como um todo. Dessa forma, como é que a gente pode procurar por bons indícios, então, de que eu estou no caminho certo, de que faz sentido, de que minha aplicação está legal para ser estendida? Primeiro passo, gente, pensar em main como lugar de orquestração. Lógica nenhuma deve viver no seu main, é lugar de orquestração. Segundo passo, arquivos de wiring. Quando você está modularizando uma aplicação, cada pacote é responsável por prover as implementações, o código de inicialização necessária para as dependências que aquele pacote expõe. Então, isso te faz programar de forma a expor arquivos de wiring, de forma que, novamente, o seu main só vai orquestrar esses arquivos que cada pacote expõe. Por último, os seus testes são um ótimo indício para tudo, né? Para tudo na nossa vida. Se você consegue testar o seu componente, o seu software, sem a existência de um main, por exemplo, está perfeito, porque isso significa que você não precisa de necessariamente um entry point para começar a rodar a sua aplicação ou a rodar os seus testes unitários. Eles têm que rodar de forma isolada, você não precisa ter um main funcional ou qualquer coisa do tipo para rodar. Então, se você tem essas 3 coisas, parabéns, você está num ponto legal, provavelmente um indicativo de que você está pronto para estender sua aplicação, seus times, seu contexto. Aí a gente chega num ponto muito interessante, que é a modularidade funcionou, estou com um código legal, responsabilidades bem delimitadas, mas está ficando pesado de manter isso. E não é pesado no sentido de recursos computacionais, mas pesado no sentido humano da coisa. Como a Déia falou, a UX do código está prejudicada, né? Aqui a gente vê alguns sinais claros, que é, ok, o meu main está enxuto, mas os meus arquivos de wiring não param de crescer.
Agora a gente tem necessidades mais sofisticadas, como realmente fazer um tracing legal de ciclos de vida de determinados componentes. E ordem, né? Isso é uma coisa muito importante. Quando você tem poucas dependências, é fácil você manter a ordem, né, daquilo que tem que ser inicializado, em que ordem, e a serialização da sua inicialização. Mas conforme o seu sistema cresce, conforme seus requisitos crescem, expandem, isso se torna algo muito passível ao erro humano, né? Você, puxa, esqueci, tinha que instanciar isso aqui primeiro, tinha que instanciar aquilo depois. Dependendo da escala do seu sistema, isso pode se tornar um pesadelo. Então, ter uma ferramenta, ter algo para gerenciar isso para você, que não vai estar, né, passível ao erro humano, é fantástico. E, por último, gente, as ferramentas não vão resolver problemas de design. Tudo que a gente vai ver aqui de ferramenta, do melhor que a indústria nos oferece, elas partem do pressuposto que você já tem um design muito bem definido, que você já tem uma taxonomia muito clara e as responsabilidades muito bem delimitadas dentro dos seus componentes de software. Por isso mesmo, então, agora a Deia vai mostrar para a gente, apresentar algumas das melhores opções que a gente tem no mercado. Bom, então, hoje as ferramentas que nós vamos ver aqui é o Wire, o DigoFX, o Wire desenvolvido pelo Google, mantido pelo Google também, e o DigoFX pela Uber. Mas antes eu gostaria de trazer essa reflexão aqui. É muito pertinente citar esse livro, que é o Hands-on Dependency Injection in Go, escrito pelo Corey Scott, justamente porque não só esse insight, como boa parte da apresentação foi baseada nesse livro, né, que é o Try Before Deny It. Então, vamos dar uma chance, né? Eu sei que boa parte da comunidade rejeita a aplicação de bibliotecas e frameworks aí para injeção de dependência, mas eu podia estar voltando do show da Lady Gaga, mas eu resolvi estar aqui hoje para fazer esse apelo emocionado para vocês abrirem os seus corações para esse conhecimento. Caso vocês digam, olha, não, isso aqui não faz meu estilo, não é para o meu projeto, ótimo, pelo menos vocês aprenderam alguma coisa e pode falar mal com propriedade. E caso vão aplicar, legal, melhor ainda. Bom, então eu vou começar falando do Wire, que é o projeto mantido pelo Google. Então, esse projeto, basicamente, ele é um gerador de código para injeção de dependência, não depende de runtime, justamente por ser compile time. Então, você gera o código e aquele código gerado, inclusive, precisa ser comitado. Então, aqui o Wire ele não adiciona aquele overload que a Reflection traz, né, para o nosso software, né? Então, não existe overload nenhum aqui. E o código que o Wire gera é um código bastante idiomático, é um código muito parecido, inclusive, com o que a gente já escreveria manualmente lá no nosso main.go. E é totalmente transparente, fácil de debugar, porque é código mesmo que vai estar lá, você consegue debugar sem problema nenhum. E esse é um diferencial também do Wire, porque daí as bibliotecas de que usam Reflection, elas acabam abstraindo o código, e Reflection pode, sim, trazer alguns probleminhas mágicos em tempo de execução. E é ideal também para projetos que já aplicam injeção de dependência manualmente, porque, sinto em decepcioná-los, mas nenhuma das bibliotecas que a gente vai ver hoje inibe a codificação de um construtor. Então, o construtor precisa estar lá ainda. E caso você já utilize construtores como padrão para o Wire, já é meio caminho andado, para as outras libs também. Utilize quando você preza aí por uma performance e um controle maior, né, onde isso é prioridade, justamente porque o código vai estar estaticamente gerado, você pode, enfim, aplicar até uma lib, ali algum toolkit que você possa identificar ali problemas de acoplamento e tal. E quando você prefere, né, erros na compilação, as surpresas em tempo de execução, que é relacionado ao que eu acabei de falar. E evitar, caso precise alterar dependências dinamicamente, porque esse código é gerado estaticamente e vai executar no startup da sua aplicação. E também, quando tem poucas dependências, daí já não vale tanto a pena, e vale mais a pena, talvez, seguir pela maneira manual de injeção de dependência, utilizando só os recursos do Go. Algo importante de falar do Wire é que ele está numa versão beta, acredito que é a 0.3.0,
A última release desse projeto faz 1 ano, mas ainda assim é um projeto bastante confiável. Então, tem bastante projetos em produção que utilizam Wire, já utilizei o Wire em produção. E outra coisa bastante interessante é que, lá no GitHub, no repositório, o que eles dizem é: o Wire ele já faz muito bem o que foi proposto a ele. Então, a gente prefere manter simples, não vamos adicionar novas features e, por enquanto, é só bug fix. Então, o Wire, como eu já mencionei, ele não vai escrever código muito diferente do que você já escreveria, só que é menos propenso a erros, porque a gente não precisa se preocupar com a ordenação da declaração de dependências. Então, eu não preciso ficar preocupada em instanciar, eu preciso instanciar o meu repositório antes do meu serviço. Se eu cometer essa gafe no Wire, completamente normal. Se eu declarar o repositório antes ou depois, tanto faz, ele vai saber se virar, assim como as outras bibliotecas que eu vou mostrar aqui. Então, agora a gente vai passar para o Dig e para o FX. Então, o Dig é um toolkit de injeção de dependência que utiliza reflexão para atingir esse objetivo, e é tudo feito de uma forma declarativa. Já é considerado aí em uma versão stable, né, numa versão estável, e é mantido pela Uber. Já o FX ele é uma camada sobre o Dig. O Dig é simplesmente um injetor de dependência, simples assim, ele não faz mais nada além disso. Já o FX estende o Dig e adiciona algumas outras funcionalidades, como controle de ciclo de vida através de hooks, logs, módulos. E algo interessante que está lá na página do FX é que o FX já foi testado em campo de batalha, porque o FX ele é a espinha dorsal da maior parte dos serviços em Go que o Uber utiliza. Então, provavelmente, quando a gente está pedindo um carro, aí, a gente já está utilizando indiretamente o FX. Bom, agora eu vou passar aqui, mais ou menos, tentar passar rapidamente pelo quando utilizar e não utilizar o FX e o Dig. Então, utilizar quando você tem módulos mais dinâmicos, quando almeja um controle fino de ciclo de vida, mas não quer ter que fazer isso manualmente, principalmente aqui no caso do FX, quer uma produtividade rápida para o MVP, e aqui eu acho que o Dig se destaca um pouco, e evitar quando quer rastrear cada dependência de forma clara e explícita, porque códigos, temos abstrações demais aqui nesse caso. Prefere evitar reflexão e runtime injection, e também quando o seu time exige aí uma rastreabilidade total, quando é um código, um negócio mais sensível. Então, o FX pensa por você, mas você precisa estar bastante confortável com essa tal liberdade concedida ao framework. E agora, vamos para uma demo rápida. Já fica com você. Aqui, a estrutura do projeto é bastante simples, é para simular uma loja de livros. Então, eu tenho aqui só 2 domínios básicos, o domínio de livro e o domínio de inventário. Aqui, se vocês olharem na pastinha domínio, eu tenho 2 entidades centrais, livro e inventário também. E aqui, eu não utilizei inversão de dependência, porque se eu tivesse utilizado inversão de dependência aqui, quem que teria que declarar essa interface é o consumidor. Por que é importante a inversão de dependência, muitas vezes? Evitar a dependência cíclica. Com inversão de dependência, você vai ter muito mais interfaces, elas vão ser menores, vão ser mais focadas, mas você não vai ter esse problema de inversão de dependência. Pode parecer um pouco cansativo, né? Você fala, vou ter que declarar uma interface para cada utilização, mas evita. Agora, se você nunca se preocupou com isso na vida, talvez esse seja um bom ponto de partida aqui, centralizar no domínio. Então, aqui eu não estou utilizando, mas fica a dica. Beleza? Então, aqui eu tenho aquele arquivo de wiring, né, que o Vinícius mencionou, que, basicamente, eu centralizei aqui os providers, um para cada biblioteca, um para o Wire, um para o FX e outro do Dig. Então, basicamente, eu centralizei aqui, cada módulo é responsável, isso é uma forma de modularizar a sua aplicação também, cada módulo é responsável por criar as dependências relativas a ele. Beleza? Outro ponto interessante aqui, que vai ser pertinente para a demo, é que eu gosto de utilizar
essa interfacezinha, eu gosto de fazer os meus renders implementarem essa interface, porque daí quando eu vou ligá-las ao meu server HTTP, fica um pouco mais fácil. Eu só pego aqui um array, itero e ligo essas rotas no meu server, então fica mais fácil para eu não ter que informar handler a handler e acabar de novo com aquele problema de ter um monte de parâmetro. Então, pronto, isso aqui é uma prévia. Dentro de CMD, vocês vão encontrar uma pastinha chamada DI, e aqui uma implementação para cada. Vamos começar pela implementação manual. Esse código provavelmente já deve ser bastante familiar de muitos de vocês. E daí, se você pretende manter essa lista, se o seu projeto vai manter somente essa lista de dependências, compensa manter a abordagem manual, porque eu não vou inserir aqui uma biblioteca para inserir aí 4, 5 dependências, gerenciar 4, 5 dependências. Então, talvez não compense. Porém, a realidade que vem depois, né, não é bem aquela. Então, a gente costuma lidar com muito mais dependências do que um número desse aqui. E aí, outra coisa é que eu estou fazendo aqui um controle de shutdown, né, na mão. Então, eu tenho basicamente aqui uma função que recebe lá um sinal quando a minha aplicação termina. Eu digo para ela, olha, terminou, finaliza aí o meu server, né, alguma conexão de base de dados, para não ficar consumindo recurso, para não ficar pendurado lá no meu cluster, né, consumindo recurso à toa. Então, como eu fiz aqui de forma manual, então, essa é a maneira aqui, né, de seguir. Então, isso funciona muito bem. E daí, agora, vamos para o Wire. Então, agora eu vou para o meu provider. Então, basicamente, a gente vai declarar aqui um provider set, que é um objeto do Wire, né, onde a gente informa para ele os providers, e provider, no contexto do Wire, são os consultores. Então, eu digo para ele quem são os consultores, e daí aqui eu faço o link da interface com struct. E daí eu digo isso, são basicamente aqui, eu instruo o Wire quais são as dependências e como elas deverão ser inicializadas. Beleza. E aqui, basicamente, eu tenho um outro arquivinho. Esse arquivo eu chamei de Wire, mas você pode chamar, sei lá, de bolinha, do nome que você quiser. Só que o arquivo que ele vai gerar sempre vai chamar o wire.gen, wire_gen. Então, fica muito mais fácil você manter esse par aí, né? Wire_gen é o padrão mais utilizado aí. Eu vou gerar aqui, só para vocês verem como é fácil. É só digitar o comando wire. Pronto. Gerou o arquivo. Agora, se a gente olhar para o código gerado, não existe praticamente nenhuma diferença entre o código que eu escrevi na mão e esse código aqui. Então, por mais que tu diga assim, olha, eu não quero mais usar o Wire, eu estou de saco cheio dessa lib, você ainda consegue pegar o código que ela escreveu para você, colar no teu main e vai funcionar normalmente. Porém, nem tudo são flores. Então, o Wire tem bastante vantagens, né? Escreve esse código super idiomático para a gente, que é um código boilerplate que a gente teria que gerar na mão, mas ele não lida bem com slices de interfaces. Existe uma issue aberta, mas ninguém se propôs ainda a consertar isso daqui. E tem alguns comentários até nessa issue, pô, quando vai ter e tal, mas ainda está aberta lá. Então, basicamente, o que eu tive que fazer aqui é mandar o meu handler, o meu tipo construído aqui, o meu tipo, o tipo que realmente, a struct, né? Injetar struct aqui, e daí, se eu tiver 20 handlers, né, vocês já sabem o que vai acontecer. Você pode centralizar isso no struct, enfim, mas o Wire não consegue resolver isso aqui bem. Beleza, agora vamos para o FX e para o dig. Vou dar uma corrida aqui, gente, porque está dando tempo. Agora, deixa eu ir lá para o meu provider de novo. Ótimo, beleza, está aqui. Então, o FX ele traz um objeto aqui para a gente, que é esse módulo, que ele já intuitivamente vai induzir, né, a gente a agrupar
as dependências que pertencem àquele módulo, né? E daí aqui você diz, é parecido os conceitos, né? A forma de execução das libs aqui é diferente, mas é bem parecido. E aqui você diz, tipo, esse aqui é o meu tipo concreto e essa é a minha interface. Pô, André, mas já está usando Reflection. Por que tem que linkar o tipo concreto com a interface? Porque um struct in Go pode implementar implicitamente, de forma implícita, mais de uma interface. Então, não tem como a biblioteca aqui, o FX ou o DIG, inferir qual é o tipo de interface que a gente quer, qual é a qual interface a gente quer linkar esse struct. Então, é por isso que tem que apontar. E aquela questão da minha interface routers, o DIG e o FX resolvem. Porque ele tem essa tagzinha de groups, de group. E daí aqui eu tenho uma struct que eu declarei. Ops, não é aqui, não, desculpa. Aqui. Pronto. E aqui eu linko, né, via tag. E daí ele vai dizer assim para mim, olha, eu quero que tu linke esse handler a esse grupo. E daí ele vai entender que esse handler precisa fazer parte daquele array. Uma diferença aqui que é importante entre o DIG e o FX é que essa interface do DIG ela é um pouco menos fluida, né? Olha só o tanto de erro que isso aqui retorna e eu tenho que tratar um por um, enquanto o FX ele tem essa interface um pouco mais com cara de builder, né? Que a gente não precisa se preocupar em ficar tratando erro a erro. Então, eu acho que o DIG ele é mais focado, mas acaba sendo um pouco mais verboso, talvez. Bom, acho que da demo é isso, pessoal. Depois vocês podem acessar o repositório e conferir com mais detalhes. Bom, gente, para concluir, basicamente, a gente pensou muito, né, em como a gente poderia condensar tanto conteúdo, né, de forma a, claro, trazer o que a literatura nos traz, mas também agregar aquilo que a gente tem das nossas próprias experiências empíricas aí de anos na indústria e talvez resumir, né, para algo que qualquer pessoa possa levar para dentro do seu projeto, para dentro da sua equipe, da sua organização, e ver se faz sentido, ver se, pô, estamos num caminho legal, ou não, faz sentido remodelar, ou não, ou, pô, faz sentido a gente adotar uma ferramenta, ou então ter certeza de que, não, para o nosso contexto não faz sentido adotar ferramenta nenhum. E aí a gente chegou nessa pseudo-matriz de decisão, que a gente baseou em 6 critérios que, na nossa experiência, fazem muito sentido, né? São eles: complexidade do seu sistema, controle que você quer ter sobre as suas dependências, produtividade do bootstrap, em quanto tempo você quer sair do 0 ao 1, né? Testabilidade, simulação, rastreabilidade, depuração e quanto tempo, né, você requer a quantidade de conhecimento prévio necessária para um novo engenheiro se integrar à sua equipe e começar a evoluir aquele código, né? Bom, essa tabelinha vai ficar disponível nos slides, mas passando bem rápido pelo o que se destaca em cada critério desse, gente. Para a complexidade do sistema, você tem um sistema muito complexo, que cresce muito, né? Você tem necessidade de refinamento sofisticado de ciclo de vida. O FX se destaca muito por tudo que a gente viu. O FX é propriamente um framework que vai cuidar de muita coisa para você automaticamente. Se você deseja controle total sobre as suas dependências, o Wire se destaca por tudo aquilo que a gente viu. O Wire gera código, então não vai ter mágica nenhuma acontecendo. Você vai ver e analisar em tempo de compilação o código que foi gerado, se faz sentido, se está tudo certo. Se você precisa de produtividade no Bootstrap, sair do 0 a 1 o mais rápido possível, botar um produto no ar e validá-lo. O DIG se destaca através da facilidade da API dele, mas sem a camada adicional do FX. Testabilidade e simulação, o Wire também se destaca, novamente, porque você tem controle total sobre os providers, você sabe o código que é gerado, você pode gerar construtores diferentes para testes e ambientes diferentes. E aí, claro, se ramp-up é algo crucial para você, nenhuma ferramenta vai ser a melhor opção possível. O Go idiomático, né, vai ser sempre a maneira mais fácil de um novo engenheiro se integrar à sua equipe. Com tudo isso em vista, a gente espera que tenha ficado claro que injeção de dependência não é sobre ferramenta, não é sobre tecnologia, é sobre intenção, sobre como você estrutura o seu software. Então, para terminar, sem design, toda ferramenta vai virar gambiarra, tá fadada a esse fracasso. Então, a gente precisa pensar
primeiro num projeto, primeiro no problema que a gente está tentando resolver. Uma vez que isso está bem delimitado, está bem organizado, as ferramentas vêm para alavancar a nossa produtividade. Então, gente, era isso que a gente tinha para hoje. A gente espera que tenha ficado legal, que tenha gerado bastante discussão. A gente vai estar aí no evento, vai ser um prazer enorme trocar ideia. E é isso. Vamos se conectar, vamos curtir essa edição que está maravilhosa. Muito obrigado. Valeu, pessoal.